Praziderme. Senhor presidente, senhores deputados, deputado Eduardo Cunha, nós somos de campos políticos opostos. Vossa Excelência tem posições políticas das quais eu discordo radicalmente e, durante o exercício desse mandato, em muitos momentos, este embate político foi expresso pelas votações aqui e pela pauta que Vossa Senhoria defendeu e defende, pelas votações acontecidas aqui nesta casa. Vossa Senhoria nunca negou, evidentemente, que é adversário dos mais ferrenhos do governo, do Partido dos Trabalhadores, dos partidos de esquerda, e implementa essa política que Vossa Excelência defende com maestria. Quero dizer que o admiro pela capacidade que tem. Isso faz com que seus adversários também tenham que aprimorar a capacidade. Esse processo aberto no Conselho de Ética é um processo bastante controverso pela sua condição e bastante controverso até pela exclusividade dele, porque é natural que, ao investigar um deputado, já é uma situação bastante delicada. Quando esse deputado é o presidente da instituição, é mais ainda. Por isso, as contradições diversas do debate. E por isso, nós tivemos uma cautela, deputado Eduardo Cunha, de não expressar a opinião com relação à abertura do processo aqui no Conselho de Ética na análise preliminar, até exatamente para manter, independente das divergências políticas, a isenção com relação ao que estava sendo analisado nesse processo. Como disse Vossa Excelência e como já disse aqui alguns deputados, é um processo jurídico que, evidentemente, pela natureza da casa, tem ingredientes políticos. Eu preciso olhar esse processo, agora que nós estamos fazendo a análise do mérito e o relator vai fazer o relatório para que a gente possa votar, também com o olhar de um cidadão brasileiro que, evidentemente, acompanha as coisas aqui dessa casa. E eu confesso que é bastante difícil compreender as razões, ou pelo menos os principais motivos da defesa de Vossa Excelência aqui. Confesso, para um cidadão comum, porque eu estou me colocando no lugar, por exemplo, esses dias atrás, circulando na periferia da minha cidade, a cidade de Osasco, lá em São Paulo, um senhor, chamado senhor Antônio, deputado Marcos Rogério, ele usou uma frase que eu achei estranha e durante a sua fala que eu lembrei dela. Ele falou assim, ser rico dá muito trabalho. É um cidadão comum lá. Eu fiquei com aquele negócio na cabeça e falei, por que ser rico dá muito trabalho? E eu confesso que eu fiquei imaginando esse cidadão ouvindo o senhor falar aqui, deputado Eduardo Cunha. Ele deve ter pensado o seguinte, por que um cidadão que trabalhou durante muito tempo, como Vossa Excelência disse aqui, que se dedicou, que viajou a muitos países, que se dedicou à iniciativa privada, etc., num determinado momento da sua vida, decide doar os seus recursos para um tal, segundo o que ele deve estar imaginando, um tal de trust. Ué, como é que um cidadão que tem recurso, que tem um patrimônio, ele decide doar esse patrimônio para um tal de trust, sem ter nenhum ganho com isso? Aí, não é mais patrimônio, segundo o que Vossa Excelência relatou aqui. Mas, ao mesmo tempo, esse cidadão, ele pode, segundo o que Vossa Excelência disse, posso estar enganado,
ele pode revogar esse trust, ele pode alterar esse trust. Esse trust pode repassar recursos, transferir recursos para outras contas, inclusive, eventualmente, as contas da sua esposa, porque se pode transferir para outras tantas contas, pode transferir, inclusive, para a conta da sua esposa. Então, eu estou tentando entender como é que esse cidadão, se estiver acompanhando essa sessão, como é que ele está refletindo com relação à argumentação de Vossa Excelência. E aí, deputado Eduardo Cunha, eu quero fazer algumas perguntas, algumas relacionadas diretamente ao tema e outras nem tanto, que aí Vossa Excelência avalia se responde ou não. Primeiro, Vossa Excelência falou aqui que tem 3 tipos de trust. Trust protetivo, o Business Trust e o Trust Family. Qual dos 3 tipos Vossa Excelência doou o seu dinheiro? Ou aplicou o seu dinheiro? O senhor disse que não usou a palavra correta quando da entrevista, quando disse que era usufrutuário. Qual que é, portanto, então, a palavra correta com relação àqueles recursos que são operados pelo trust? Vossa Excelência falou do advogado, que havia necessidade, em função de algumas questões penais, de contratar o advogado. Mas eu queria entender por que é que Vossa Excelência contratou o mesmo advogado que já defendia o trust. O mesmo, exatamente, porque podia ser outro. Vossa Excelência também falou que o trust é uma instituição das mais transparentes, trabalha com recursos, e que para omitir recursos, por exemplo, o senhor poderia ter constituído uma fundação. Aí o senhor disse por algumas vezes, seguindo alguns exemplos. Eu queria entender quais são esses exemplos, porque tem muitas fundações no Brasil e no mundo. Existem exemplos que Vossa Excelência poderia dar de quem omite recursos em fundações? Se existe alguma pessoa que Vossa Excelência conhece. E aí tem outras perguntas que eu queria fazer também, porque acho que é oportuno, em função até desta casa ser uma casa política. Vossa Excelência se sente injustiçado deste processo ter sido aberto aqui no Conselho de Ética contra Vossa Excelência? Apesar de Vossa Excelência dizer que não é réu no Supremo, não foi sequer ouvido ainda nesses processos, Vossa Excelência se sente injustiçado do afastamento do seu mandato e, consequentemente, da presidência dessa casa? Vossa Excelência disse em entrevistas e repetiu aqui, que em nenhum momento fez manobras com relação ao Conselho de Ética. E deu exemplo até do deputado Ricardo Izar. Por que Vossa Excelência, então, atribui que este Conselho já está atuando há 199 dias, sem ter uma definição, 6 meses e 16 dias? Foi aberto no dia 3/11, este Conselho. Por que Vossa Excelência acha que o Supremo, Vossa Excelência se referiu um pouco a isso, rapidamente eu vou perguntar, só decidiu o seu afastamento depois da conclusão da votação do processo de impedimento da presidenta Dilma aqui nesta casa? Por que Vossa Excelência acha que a presidência dessa casa deveria ser declarada vaga
para que nós pudéssemos ter outra eleição aqui, escolher novo presidente? Era isso, senhor presidente, que o meu tempo já encerrou.